Bom dia, gente. Bom estar aqui demais. Feliz de estar aqui no aniversário da igreja nesse mês. Muito feliz de estar aqui no aniversário do Beto. Beto é um pouco irresponsável de me confiar todas as coisas que ele falou aqui, né? Mas enfim. Mas eu amo o Beto. O Beto é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. A Renata sabe disso. Graças a Deus, eu tenho bons amigos, e o Beto está entre os meus 5 melhores amigos. Dentre desses 5, 3 são meu pai, meu irmão e meu outro irmão. É claro que eu excluí desses 5 os meus filhos, mas amigos que eu posso abrir o coração, que eu posso falar as minhas piores coisas, os meus mais loucos pensamentos, amigo que eu posso confessar os meus pecados, amigo que me atura nas minhas falta de sabedoria, muitas vezes intempestividade, sou um pouco mais acelerado. Então, amigo que me dá conselhos, que fala, Dodô, menos, vai devagar, que não está legal. E é isso que a gente precisa na vida. E Deus, então, me presenteou, e no aniversário dele, sempre é um presente para mim, um presente para todos nós. Então, estou muito feliz de estar aqui no aniversário da igreja, muito feliz no aniversário do Beto, muito feliz em ver tanta gente que eu amo aqui, gente que a gente caminha há um tempo já na missão de Deus, na maravilha que é essa igreja de Jesus. Muito feliz também de estar aqui nesse espaço. Eu tenho acompanhado com o Beto, algumas vezes eu vim aqui ao longo da obra, antes, né, do negócio ser fechado, enfim. A nossa igreja vibra muito com a Igreja Plena Rio. A Plena Mosaico, assim, se alegra muito com tudo que o Senhor tem feito aqui e com a certeza que essa igreja continuará sendo uma igreja não apenas na cidade, mas uma igreja para a cidade, a fim de que muitos sejam alcançados e pastoreados por Cristo através da sua igreja. Cristo é o nosso bom pastor e Ele pastoreia as nossas vidas usando a igreja de Jesus, cada um de nós. Então, esse bairro e esse local aqui, eu falava, quando eu vim aqui a primeira vez, Beto, tem que ser aqui. Ele lembra disso, tem tudo a ver com a vibe da igreja, sai das grandes ruas, sai dos lugares onde passa todo mundo, a gente não precisa de placa, a gente precisa de pessoas que amam Jesus, porque essas pessoas são as placas do Evangelho, como o Vivi falou aqui, cartas vivas, é isso que nós precisamos, esse lugar é lindo, a gente está sonhando em fazer ali, isso vai ser um presente nosso, um jardinzinho, né, simples, mais bonito. Eu falei, Beto, não gasta dinheiro com isso não. Eu vou vir um dia aí com os 3 candangos, a gente vai fazer esse jardim, já está tudo resolvido. Me enrolaram a primeira vez, mas a gente vai fazer. Pô, tá muito legal. As salas das crianças, os banheiros, o bistrô. Eu cheguei aqui hoje, fiquei muito empolgado, como todas as vezes, até quando estava cheio de entulho, tirando o telhado, ferro para tudo quanto é lado, sempre o Senhor encheu meu coração de alegria. E eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu preciso pregar, não é verdade? Então abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, por favor. Em Atos 17, vamos ler muitos versículos, eu peço a sua atenção. 17, do verso 16 ao verso de número 34. Eu amo esse texto, já preguei esse texto algumas vezes, até fiquei preocupado, Renato, Dodô, você deve ter pregado isso lá na igreja do Beto. Falei, não, lá não, porque eu boto lá na pastinha o nome da igreja, a data. Esse texto fala muito ao meu coração e quando o Beto passou o que ele esperava dessa série, quando ele fez o briefing, eu pensei logo nesse texto e logo naquilo que ele pode falar aos nossos corações nessa manhã. Diz assim, verso 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus, estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que eles deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, porque essa é tua palavra, viva, poderosa e eficaz. Louvado seja o teu nome, porque estamos diante de algo que vem de ti para as nossas vidas. Então, o que eu te peço, Pai, que a despeito de quem prega, das minhas muitas limitações, como também a despeito daqueles que ouvem, igualmente limitados, que o teu Espírito fale conosco nessa manhã, aqueça o nosso coração, ilumine a nossa mente e nos faça entender esse texto e viver a partir dele para a tua glória e para a nossa alegria. É assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já falei, muito bom estar aqui. Gostei do copo, hein? Maneiro. Me sinto muito honrado e feliz. Vocês são pessoas amadas. A igreja, eu brinco com o Beto, porque pelo menos uma vez por semana eu venho para cá, como eu já falei várias vezes aqui, né? Para tentar pegar umas ondas aqui na Macumba, na reserva, talvez até um pouquinho na prainha. Eu falo para ele: assim que as coisas se arrumarem bem em Niterói, os moleques saírem de casa, eu vou vir ser pastor auxiliar dele aqui, morar aqui no Recreio para ficar mais perto. E eu falei: Beto, os loucos da igreja você deixa que eu cuido. Você toca a igreja, prega, eu não preciso pregar, né? A gente vai fazer um movimento. E aí ele brinca: claro que não, Dudu. Mas pode ser que rola, né, Renatinho? Tem outros caminhos que a gente quer seguir também, vamos lá. Então é muito feliz, é muito legal a gente estar nesse lugar, muito legal a gente estar na cidade, como essa igreja se propõe a estar. A missão da igreja tem muito mais do que os 6 anos da Plena Rio. A missão da igreja na terra tem muito mais do que 50, 120 anos. A igreja existe como plano de Deus, um plano poderoso. E essa igreja chegou até nós, e nos tornando igreja, nós podemos, em Cristo e através dele em nós, chegar em outras pessoas com esse evangelho maravilhoso. Glória a Deus porque a Plena Rio existe. Glória a Deus porque essa igreja é uma expressão de amor para esse bairro, para além desse bairro, para outros bairros, para essa cidade, até para outras cidades. Boa parte aqui tem vindo de Niterói. Olha que coisa linda. É a igreja de Jesus caminhando, andando, sendo igreja, entendendo que a cidade é o local onde o Senhor nos colocou, nos plantou para viver o evangelho.
para externar aquilo que alcançou o nosso coração. É muito bom, me motiva muito ver uma igreja que não apenas está na cidade, mas é uma igreja para a cidade, envolvida com essa missão, envolvida com um reino, como o Beto falou aqui, que é de Deus e não de homens. Infelizmente, a gente acaba vendo, surgindo na nossa timeline, até mesmo na televisão, locais que se dizem igrejas, mas pessoas que estão construindo reinos de homens e não de Deus. Então, quando eu olho para uma igreja preocupada em viver um evangelho, em ser uma igreja cristocêntrica, preocupada, ou melhor, investindo no seu tempo, as suas forças, os melhores anos da sua vida, e falo isso de vocês, vejo aqui como é uma característica da nossa igreja, muitos jovens casais com filhos pequenos, investindo, sabe, o tempo da nossa família para ser igreja e alcançar a cidade. Isso enche o meu coração de alegria. Eu gosto muito de uma frase de um grande missiólogo chamado David Bosch, do século passado, que diz: participar da missão é participar do movimento de amor de Deus para com as pessoas, visto que Deus é uma fonte de amor que envia. Quando a gente fala, prega, quando a gente vive, encarna o Evangelho, mesmo nas nossas limitações, e graças a Deus porque o Senhor move nelas e muda a nossa história, nós estamos expressando o amor de Deus na cidade. É na cidade que estão os nossos próximos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É no nosso condomínio, é no elevador, até aquele cara carrancudo que não dá bom dia para ninguém, o esquisito da rua, todos eles são os nossos próximos. E é na cidade que eles estão, e a missão de Deus, através de igrejas locais, alcançam pessoas na cidade, os próximos, nesse movimento. A missão é a nossa vida, queridos. Não dá para, talvez você tenha vindo aqui hoje, como o Beto falou, visitar, convidado por alguém que te ama muito, por isso te convidou, para você que esteja aqui, enfim. E você talvez espere apenas receber para você, mas o movimento do Evangelho é muito para além das nossas vidas. Ele transborda, é uma condição sine qua non do discípulo, da discípula de Jesus, transbordar em amor, amar pessoas, amar a Deus e amando a Deus, amar as pessoas. Então a missão é a nossa vida. E a igreja de Jesus precisa estar sempre ligada. Eu me entristeço muito quando sei e até mesmo vejo, porque conheço algumas pessoas que se encastelaram em algumas igrejas tradicionais, antigas, e não querem mais pensar lá fora, nas pessoas que cruzam a vida. Ah não, está tudo bem aqui, já compramos o local, o que a gente arrecada dá para manter, os nossos filhos crescem aqui, casam entre si, nós temos bons amigos, redes de relacionamento. Mas essa não é a missão da igreja. Isso acontece na igreja. Isso acontece, mas a missão da igreja é ir para fora. É ganhar a cidade, é impactar vidas. É por isso que os nossos cultos devem ter como padrão a compreensão não nossa, que já entendemos muito ou alguma coisa sobre o Evangelho ou sobre a história bíblica. Os nossos cultos, a maneira como falamos e até pregamos, deve levar em consideração a compreensão daqueles que ainda não conhecem Jesus. Por isso a necessidade da gente entender a cena da cidade, a gramática da cidade. Por isso a necessidade da gente respirar o chão da cidade, andar sobre esse chão, cruzar com pessoas. Quando eu entendi um pouco sobre isso, eu sempre morei perto de uma igreja que eu trabalhei, que foi a Plena Icaraí, Beto também, nós pastoreávamos lá. E eu comecei, assim, logo no início da década passada, a ir para a igreja de bicicleta. E uma coisa que eu sempre falei assim, vou fazer sempre um caminho diferente, ou pelo menos mudar de um dia para o outro, para ir conhecendo a cidade, para que as pessoas me vejam também, eu veja as pessoas, porque a necessidade é de olharmos para fora, de sermos o que a eclésia, o termo grego para a igreja diz, chamados para fora. A gente tem tentado viver isso lá no nosso bairro, na nossa região, com a Plena Mosaico. E eu sei que o Beto tem também perseguido, junto com a liderança dessa igreja, com vocês, essa pegada de ser uma igreja, não apenas, como já disse várias vezes, guarda isso no seu coração, na sua mente, na cidade, mas uma igreja para a cidade.
essa igreja precisa olhar para fora, como tem olhado. E isso se dá não só no aspecto coletivo, num culto como esse, isso se dá também no aspecto individual, na sua vida e na minha vida. Isso deve interferir nas nossas posturas em todos os lugares. Não dá para viver uma realidade dicotômica de ser crente no domingo, ou no sábado, ou no dia do PG, e nos outros dias a gente viver como se nada disso fizesse sentido. Não! Missional ou estar na missão não é uma opção, não é uma pegada apenas de dias ou até mesmo de fases, não. Não é uma moda gospel, ser missional, estar na missão. É algo que precisa estar inserido, faz parte do nosso DNA. E pasmem, a despeito de quem nós somos, o Senhor nos usa. Ele nos capacita. Não é a missão apenas do Beto, da Sheilinha, do João, não, de gente que está aqui liderando, tocando, ensinando. A missão é sua. E por mais que você se sinta incapaz, o Senhor te capacita, o Senhor nos usa a vivermos a missão, individualmente falando, mas também na coletividade, dentro da igreja. Beto uma vez me deu um texto para pregar, difícil a beça, que ele estava expondo, eu acho que era Efésios 10 alguma coisa, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus que se manifesta na igreja. E eu lendo um dos comentários, eu li o comentário do Stott, li o comentário do Hendricks, enfim, a gente foi do Hernandes, a galera toda, e Stott falou uma frase que me marcou muito. Beto até citou essa frase quando eu acabei de pregar. Não podemos colocar na periferia da nossa agenda aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja. Esse movimento coletivo é maravilhoso, mas existe também um movimento individual da minha vida, da sua vida, de sermos chamados para falar desse amor de Deus. Esse texto que lemos fala da chegada de Paulo em Atenas. Paulo nunca tinha estado em Atenas. Atenas era uma cidade magnífica, um centro de efervescência cultural. Naquele momento, já quem dominava a questão política era Roma. Mas aí quem ainda exportava a tendência, quem ainda falava acerca das coisas diferentes, da cultura, era Atenas. E Paulo estava agora na metrópole cultural do Império Romano. Roma, a capital do Império. Atenas, o lugar da cultura. Tipo Rio de Janeiro e Brasília. Rio, Atenas, Brasília, Roma. E ele estava lá pela sua primeira vez. Ele saiu meio que corrido de 2 lugares, se eu não me engano, Tessalônica, depois Bereia. E ele foi na frente. Ele estava lá esperando Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia. E enquanto ele estava sozinho em Atenas, com alguns irmãos que ele pouco conhecia, ele não ficou perdido na estética de Atenas. Eu não conheço Atenas, já conheço assim, através de fotos, filmes, enfim. É magnífica hoje, só com ruínas. Imagina Atenas na sua época de muita pujança. Devia ser linda. Mas Paulo, quando chega ali em Atenas, quando fica sozinho em Atenas, ele não fica preso à estética magnífica de Atenas, ele não fica preso à cultura de Atenas. E Paulo era um cara culto, era um cara estudado, era um cara que tinha condições de observar a cultura e dialogar com a cultura e, tá ali vivendo a cultura, até mesmo um certo deslumbre diante de Atenas. Mas não, Paulo reagiu não à cultura e à beleza de Atenas. No texto que lemos, Paulo reagiu à indiferença daquele povo em relação a Deus. Paulo reagiu com o distanciamento de Deus daquela cultura, daquelas pessoas. Eu quero ver com vocês hoje, rapidamente, a reação de Paulo em 3 estágios diante da cidade. De uma cidade muito semelhante com a nossa cidade, porque pessoas, por mais que a gente viva em culturas, tempos diferentes, temos um coração tomado pelo pecado, um coração que foi atingido pela queda, um coração que é sempre muito egocentrado, olha para si, um coração que vive a partir dos seus desejos. E Paulo encontrou tudo isso em Atenas. E o primeiro estágio que eu queria ressaltar com você aqui de maneira prática, algo que precisa acontecer na minha vida e na sua vida diante da cidade que moramos, que somos chamados a amar, mais do que chamados, instados a amar, é o que Paulo viu
em Atenas. No verso 16, que lemos, o primeiro verso, diz que ele chegou em Atenas e se deparou com a idolatria dominante da cidade. Como eu já disse, ele não ficou preso aos pontos turísticos. Ele não entrou num ônibus daqueles vermelhos que não tem a cobertura, né, com o guia turístico falando, aqui é Pão de Açúcar, ali é o Forte do Leme, mais à frente é o Forte de Copacabana, enfim, essa é Ipanema aqui, Tom Jobim escreveu, na verdade Vinícius escreveu Garota de Ipanema, encontrou com Tom Jobim, não. Ou quando a gente vai para outras cidades, a gente procura fazer esses passeios turísticos, não, ele não ficou preso aos pontos turísticos, ele não ficou deslumbrado com a beleza de Atenas. Ele não quis conhecê-la de ponto a ponto, enquanto esperava os seus amigos. Ele não foi tomado pela grandeza da Acrópole, que era a fortaleza de Atenas. Ele não ficou deslumbrado com o Paternon, que era o local dos deuses, né, onde eles cultuavam os deuses. Não. E Paulo, como eu já disse, ele tinha conhecimento suficiente para entender, admirar e curtir Atenas. Paulo, a despeito de tudo isso, de estar numa cidade magnífica, numa cultura muito sofisticada para o seu tempo, o que Paulo viu em Atenas, o que chamou a atenção aos olhos e ao coração de Paulo, foi a condição de ser uma cidade idólatra. Foi a condição de ser uma cidade cheia de pessoas que viviam distantes de Deus, longe de Deus, pessoas que não conheciam Deus, distantes do único Deus, pessoas que viviam de uma maneira que afrontavam a Deus, sendo Deus o único Deus. Queridos, o que temos visto nas nossas cidades? O que você tem visto quando você passa pelas ruas do Recreio, Jacarepaguá, Barra, Guaratiba, enfim, Centro, o que nós temos visto em Niterói, São Gonçalo, em tantos lugares? Vivemos numa cidade igualmente cheia de ídolos. Vivemos numa sociedade idólatra. Talvez o que você entenda de ídolos são pessoas que têm uma cultura meio que primitiva, né? Que adora estátuas, adora coisas penduradas, enfim. Precisa de um local para ir. Não. Isso é sim ter uma postura idólatra, mas idolatria vai para muito além disso. Idolatria é tudo aquilo, coisa e até mesmo pessoa que ocupa no nosso coração o lugar que é de Deus. Pasmem, os nossos filhos podem se tornar ídolos na nossa vida. O nosso cônjuge, coisas legítimas, boas, porque ele não chega feioso, né, todo estranho. Idolatria é tudo aquilo, coisa ou pessoa que ocupa no coração do homem o lugar que é só de Deus. E talvez no seu coração, ou no coração das pessoas que têm cruzado a sua história, que estão na cidade, que são os seus próximos, a idolatria pode ser a avareza, o amor ao dinheiro, a fama, o poder, o sexo, o trabalho. A idolatria pode ser até o nome da igreja, do pastor, pessoas. E aí a pergunta que eu te faço, sendo uma igreja na cidade, para a cidade, sendo uma igreja formada por pessoas que foram encontradas pela graça de Jesus, que são chamados a amar a Deus e amar ao próximo, a pregar o evangelho para essa cidade, o que você tem visto na sua cidade? Em segundo lugar, o segundo estágio, o que Paulo sentiu em Atenas. O verso 16, esse verso é um verso muito emblemático nesse texto todo, diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Paulo ficou revoltado, indignado, sentiu uma grande perturbação, deve ter ficado até com raiva. Que loucura, que cidade é essa? Essas pessoas estão perdidas, não sabem para onde estão indo, andam, como ele falou no texto seguinte, estão tateando sem saber para onde ir. Contudo, Paulo não perdeu o seu controle emocional, e Paulo também não esqueceu de que ele deveria amar essas pessoas.
Paulo sentiu muita raiva, muita indignação diante da situação, mas Paulo amou aquelas pessoas. Isso não paralisou Paulo. Pelo contrário, essa dor não paralisou Paulo, mas levou Paulo a compartilhar as boas novas com esse povo idólatra. Com essas pessoas que estavam amando e colocando no lugar de Deus coisas e pessoas, situações, desejos. E aí a pergunta não é apenas o que você tem visto na sua cidade, como igreja de Jesus, como discípulo e discípula de Jesus, mas o que você tem sentido quando você olha para essa cidade perdida, para pessoas que cruzam o seu dia, para alunos, como Sheilinha tem lá, que estão em famílias destruídas, o seu vizinho perturbado, os seus parentes, o seu filho se perdendo. O que você tem sentido diante dessas situações? A minha cidade é uma cidade idólatra. A região que plantamos a igreja é uma região idólatra. Pessoas idolatram a sua autonomia, querem viver por conta própria, idolatram o seu corpo, o seu estilo de vida, aquela vibe ali da região oceânica. Pessoas que são individualistas, carentes e perdidas e altamente superficiais. Isso precisa não apenas saltar aos nossos olhos, mas precisa ganhar o nosso coração. Qual sentimento tem aflorado em seu coração? Qual sentimento tem aflorado no nosso coração quando nos deparamos com pessoas que estão caminhando sem rumo? Paulo, além da revolta, dor, indignação, ele amou essas pessoas. Sabe, eu amo muito a igreja, e quando sempre eu sou perguntado, o que você acha da igreja? Aí fica alguns intelectualoides aí, né, teólogos, falando, não, porque a igreja está perdida, não, porque a igreja é isso, a igreja do nosso tempo, fica querendo remeter só aos avivamentos, remeter a igreja só àquele momento do primeiro século, e aí cita uma, cita outra, e fala mal de Ciclano, de Beltrano. Eu falo, cara, eu amo a igreja, eu sempre falo, eu amo a igreja. Eu não sou assim um alienado, não fico acrítico, mas eu amo a igreja, porque na igreja pessoas me amaram, pessoas cuidaram de mim, me ensinaram, falaram de Jesus, me buscaram, pagaram para que eu estivesse num retiro, foram na minha casa me visitar, falaram de Jesus, perderam tempo, ou melhor, gastaram tempo, ainda bem que não perderam, né? Mas gastaram tempo me ensinando, me aconselhando. Na quinta-feira agora foi aniversário do café, meu pastor auxiliar lá, o João Marcos, e foi aniversário também de outro pastor que eu amo muito, Luiz Eduardo, nosso querido Leleco, né? Esse cara gastou horas, madrugadas comigo, me ouvindo. E até hoje ele é pastor de uma igreja na região oceânica, é um pastor auxiliar. De vez em quando eu estou lá trabalhando, ele me manda uma mensagem, fala assim, Dodô, você está na igreja? Ele aparece com um bolinho para a gente tomar um café. E ele fala que está orando por mim, ele é meio que também raio-x, ele fala algumas coisas assim que Deus falou no coração dele para mim. Eu amo a igreja, eu estava ali agora sentado, dando uma stalkeada nas câmeras lá da igreja, são 16 câmeras, eu passo até aquela que é da saída de emergência que não tem ninguém, para ver se tem alguma coisa acontecendo lá. Pô, eu vi a galera chegando, a cantina rolando, o culto, uma adoração linda como essa daqui, e as pessoas, isso é muito bom, e a gente precisa jogar isso para fora, a fim de que pessoas sejam atingidas por isso que nos atingiu. Foi assim que a igreja chegou até mim, chegou até você. Pessoas que não apenas viram a nossa miséria, mas pessoas que nos amaram. O que você sente ao ver, ouvir e se relacionar com pessoas desconectadas com Deus, cara, isso precisa mover teu coração. Terceiro lugar, o terceiro estágio, o que Paulo fez em Atenas. Ele não apenas viu, ele não apenas ficou indignado, ele fez alguma coisa. Ele poderia ter feito o seguinte, esse povo está perdido, né? Sacudia lá a poeira da sandália, dava de ombros, falou, borram. Né? Tem um pastor lá na região oceânica, o Marcão, que ele fala um negócio muito legal, quando ele não está aturando, mas a pessoa fala, Senhor, salve e leva. Né? Salva e leva.
Eu, de vez em quando eu falo para alguns também isso: Senhor, salva esse irmãozinho, leva, mas salva, salva e leva. Mas Paulo não fez isso. Logo passou a testemunhar e pregar, a comunicar as boas novas. Ele não apenas viu, ele não apenas sentiu, ele agiu. A indignação agitou seu coração e abriu a sua boca. Algo precisa abrir a nossa boca. Algo precisa sair de dentro do nosso coração e ganhar o coração de outras pessoas. Verso 17, ele falou primeiro aos judeus e aos gentios que estavam na sinagoga. Verso 17 ainda, segundo, ele falou nas praças públicas. Pegou um caixote, como era feito antigamente, subiu um caixote e começou a falar. Depois, ele foi chamado para ir ao Areópago, como se fosse o lugar dos acadêmicos, da universidade da sua época, e falou para os filósofos, epicureus, estoicos, os intelectuais. Ideias que Paulo, de maneira amorosa, missional, conseguiu externar. Paulo não foi ao Areópago para se defender, queridos. Ele foi convidado. Sabe por quê? As pessoas estão clamando. Parece loucura, né? Mas as pessoas estão querendo ouvir. No ano passado e até um pouquinho do ano retrasado, eu dei a de maluco e comecei a orar com as pessoas na rua. Eu encontrava com amigos e o cara me contava qualquer coisa da vida dele, eu parava rapidinho, abraçava assim: Senhor, em nome de Jesus, abençoa o fulano, e saía. Estava uma vez com a Renata lá em São Paulo, fomos convidados para jantar numa pizzaria top. Eu falei: Renata, aproveita, né? Que essa pizzaria a gente só vem aqui quando é convidado. Lá na Farinha Lima, né? Um negócio top, não sei o quê. Aí quando a gente está saindo, entra uma irmã lá da igreja que estava trabalhando em São Paulo com a carinha de desesperada, tadinha. E ela, assim, trabalha numa empresa muito difícil, algo muito, assim, que requer dela. Ela é uma excelente profissional e ela está passando por um momento difícil nessa empresa. Ela é uma líder nessa empresa. E ela, quando ela encontra com a gente, ela abraça, eu vejo a carinha dela e fala: como é que você está? Tô mal. Eu falei: então é aqui mesmo. Naquele restaurante, na saída, eu abracei ela, Renata, e orei com ela. Eu viajei com um brother que vai se batizar esse mês, que era de uma outra religião e era ativo nessa religião, kardecista. E nós viajamos para o Peru, para um movimento que Deus me abençoou muito, de poder surfar no Peru. E eu não conhecia, ele era amigo de amigos meus. E no avião a gente só se cumprimentou, porque ele sentou na poltrona ao lado. Eu falei: tudo bem, cara, legal, não sei o quê, beleza. E ele sabia que eu era pastor, e ele morre de medo de voar. E ele falou que toda vez que eu abaixava a cabeça assim, encostava na poltrona da frente, ele falava: pô, que bom, ele está orando, né? Deve estar pedindo pelo voo. É nada, o Beto viaja comigo, então eu falo assim: Deus, se um dia eu vou morrer, me leva num acidente de avião que a indenização é boa, é a morte rápida, né? Fica para a família. Tô nem aí, já passei cada coisa voando, meu irmão, cada loucura. Tô nem aí. E aí, chegando lá, no primeiro dia, lugar maravilhoso, uma praia chamada Chicama, uma cidade chamada Chicama, com uma fartura de ondas absurda, onda fácil de ser surfada. No primeiro dia, esse cara que já surfa um tempão, na primeira ou segunda onda dele, tinha uma escola de surf internacional lá, e uma das meninas que estavam remando uma prancha grande, um longboard, ela não conseguiu passar a onda, e a prancha voltou nele, assim, sabe aquela mira? Voltou na perna dele, assim, do lado do joelho dele, e assim, o joelho dele ficou horrível. E aí sim eu vi um cara da minha idade chorando, porque a viagem dele tinha acabado, correndo atrás do seguro viagem, ligando para a esposa, e ele não me conhecia, e não tinha, nessa cidade é um deserto, não tem nada para fazer, a gente só ficava no hotel ou dentro d'água. Aí no final de tarde, ele falando, ele começou a contar a história dele para mim. Nós sentamos assim, à distância, eu e o João aqui, era tipo um lobbyzinho maneiro. Ele começou a contar, tinha outros caras aqui. Aí ele começou a contar a história dele, eu vi a angústia do cara, olhei para o joelho dele, falei: o negócio está ruim mesmo. Aí no final eu falei assim: Maurício, você me permite orar por você? E aí quando a gente faz um pedido assim, numa situação como essa, até o drive da nossa oração muda, né? Vira um drive mais pentecostal, né?
Meti a mão na cabeça dele, orei com ele, Senhor, cura o Maurício, tu conhece o coração dele, ele está aqui curtindo essa viagem, Deus, ele está triste, alegra o coração dele, que ele possa ter essa experiência contigo, Aí tinha um pastor também, amigo, lá na viagem, ele só olhando de longe, orando também. No dia seguinte, um cara que estava na outra pousada, que também era irmão nosso, ficou sabendo do Maurício, chegou lá, era fisioterapeuta, chegou com um negócio para dar choque, várias pomadas, remédio para botar na boca. O cara tinha levado para a viagem dele lá, para a galera dele. E mesmo sem fazer tudo isso, os joelhos dele já tinha melhorado. E ele ficou apavorado. Gente, não estou falando aqui que eu sou o irmão da cura, não. Mas a gente crê, não crê? Eu creio. Antes de eu dar um remédio para o meu filho, eu meto a mão na cabeça dele e falo: Senhor, tira essa febre. Estou orando por esse cara aí já há um tempão, crendo no milagre de Deus. E nós ficamos lá 7 dias. No 5º e 6º dia ele já estava surfando, cara. E ele achou isso o máximo. Ele tem uma academia, já foi dono de academia grande, hoje ele tem um estúdio lá dentro da Taquatiara. Aí de vez em quando eu vou lá, porque ele fala: não, vem malhar aqui comigo e tal, não sei o que, eu vou lá, faço uns exercícios. Ele conta para todo mundo isso. E aí começou a frequentar a igreja, uma outra igreja que não é a nossa, a igreja oceânica, está indo na célula, na reunião de oração e vai ser batizado. Sabe, isso é maravilhoso. Eu fico super feliz com ele. Fora os outros doidos. Então as pessoas querem ouvir da gente acerca de Jesus. As pessoas querem ouvir da gente essa história maravilhosa de que um Deus criou todas as coisas, um Deus nos deu a oportunidade de viver com Ele, e o homem pecou, errou, e esse pecado atinge a todos nós, por isso somos capazes de fazer mal para as pessoas que a gente mais ama. Mas precisamos de Jesus, e Ele veio, morreu por nós, ressuscitou e um dia voltará. Essa é a realidade que precisa gritar nessa cidade. Porque as pessoas estão muito preocupadas com tanta coisa, com estética, com grana, com segurança do dinheiro, mas na verdade vivem como tateando, sem saber para onde estão indo, como cegos. Devemos agir pregando o Evangelho, devemos ver, ficar indignados e ao mesmo tempo amar essas pessoas e abrir as nossas bocas. E isso requer, segundo esse texto, algo que eu acho maravilhoso: um profundo respeito à cultura dessa sociedade. Precisamos fazer sim a contracultura, o contraponto, mas precisamos respeitar as pessoas, e foi isso que Paulo fez. Paulo não chegou, ditando regra, descendo cátedra apenas, não. Ele foi extremamente missional, ele amou aquelas pessoas ao ponto de fazer com que a mensagem delas tivesse conexão com as pessoas. E ele usa aquele texto lá, no texto ele fala que ele viu um altar ao Deus desconhecido, e falou: esse Deus, eu reconheço que vocês são muito interessados nessa questão religiosa, que vocês são muito interessados nesse movimento com a transcendência, e eu vi um altar ao Deus desconhecido, é esse Deus que eu te apresento hoje. Essa galera está idolatrando a estética, a segurança, o poder, o sexo, a adrenalina, está idolatrando tanta coisa, e a gente precisa apresentar ao Deus que para eles é desconhecido, mas que se revelou a nós como Pai, se revelou a nós como aquele que veio ao nosso encontro e morreu no nosso lugar, sendo Deus Filho, que se revela a nós hoje a partir do Espírito Santo. Olha que coisa linda! Como crentes missionais, discípulos de Jesus, devemos conectar o nosso discurso com as necessidades das pessoas e não com os anseios, porque eles estão perdidos. Esse é o papel da igreja. Meu irmão, se você veio hoje aqui e você não tem caminhado com esse Deus, você não veio aqui à toa. Deus está te falando, existe uma relação que precisa ser estabelecida na sua vida com Ele, a partir de Cristo. O Evangelho se conecta às narrativas dos problemas de pessoas que estão imersas nessa cultura idólatra. Precisamos conectar esse Evangelho. Paulo fez isso de maneira absolutamente linda. Respeitou as pessoas, amou as pessoas e apresentou, verso 24, Deus Criador, verso 25, o Deus mantenedor da vida, verso 26, o Deus que governa tudo. Imagina você chegar e falar para essa galera que não confia em ninguém, que está super preocupado, porque agora estão falando aí nos bastidores, talvez você fique preocupado agora do que eu vou te falar, o pessoal do investimento está falando que a XP está perigando,
Está com grana na XP, abre o olho. Aí você fala, mas tem o Itaú lá, segurando a onda da XP, mas o pessoal, eu só vejo amigos meus que vivem assim, só para agora para o mercado financeiro, falando essas coisas. Você pode falar para elas que elas foram criadas por Deus, que Deus governa tudo, que Deus é Pai, é um Deus de perto e não de longe. Eu amo a expressão, acho que foi cunhada pelo Antônio, até foi um título de um livro do Antônio Carlos que disse: o Deus cristão, o nome do Deus cristão, o Deus cristão se chama Pai. Isso é maravilhoso. Paulo apresentou seu Deus, apresentou o Evangelho, sem confundir a cabeça dos atenienses. Não usou jargões subculturais do cristianismo. Lá na igreja, pessoal, tem um irmãozinho lá que eu amo muito, esse irmão, toca pra caramba, canta bem, ministra bem, mas ele tem um vício que toda hora café olha para mim e fica do meu lado me zoando. Ele manda assim, aquela, amém, igreja, amém, igreja, amém, igreja. Eu falei, cara, para com esse negócio de amém, igreja, né? Ou vira pro irmão do seu lado e fala alguma coisa, aí eu já começo a me tremer na minha cadeira, né? Esse dia ele mandou, cumprimento o irmão do seu lado, café me cumprimentou, falou, Dodô, você nem me cumprimentou, não cumprimentei. Pô, chega uma pessoa desconhecida, né, ele quer ficar na dele ali, a gente cumprimenta na entrada, na saída, tem um momento que a gente dá um presentinho, mas chega de esquisitice na igreja. Somos diferentes em muitos posicionamentos, mas as pessoas precisam entender que enfrentamos os mesmos problemas que elas enfrentam, só que enfrentamos com Jesus. Esse é o grande lance. Beto fala que eu uso essa expressão direto, né, que era da música popular, né? Chega da gente ser festa estranha com gente esquisita. As pessoas precisam olhar para a gente e ver pessoas normais, mas que enfrentam a vida, caminham com Deus de uma maneira diferente. Precisamos agir com misericórdia. Precisamos olhar e ver quem está cruzando a nossa história. Precisamos que essa situação gere no nosso coração algum sentimento. E mais do que isso, precisamos ir ao encontro dessas pessoas, com esse amor que nos atingiu, agindo com misericórdia, respeitando, amando, ao respeitar a cultura, mas sendo também amoroso o suficiente para dizer não à cultura, quando a cultura diz não a Deus. Amamos os nossos filhos quando falamos vários nãos, quando eles estão errados. A igreja não precisa ficar customizando o seu jeito de ser a essa cultura, não. Mas não precisamos ser esquisitos. Quer viver a missão na cidade? Quer fazer parte? Você faz parte de uma igreja que vive na cidade, para a cidade. Ame a Deus, ame pessoas e sirva a cidade anunciando o Evangelho. Isso é sério demais. Ame as pessoas, quer amar as pessoas, dê a elas o que você tem de melhor, Jesus. Abra a boca, sabe, leve para o seu vizinho um doce que você fez, faça uma conexão. Às vezes quando eu estou dentro d'água, eu vejo um cara, eu começo a puxar assunto. Pasme, encontro muito crente, né, dentro d'água, isso é legal. Mas quando o cara não é, eu falo de Jesus, assim, de maneira tranquila. Se não tiver espaço, fala para outro. Ore por pessoas. Ore pelos seus filhos dentro de casa. Pelos seus pais. Ore pelo seu cônjuge. Talvez seja o dia de você ligar para o teu pai que está em outra cidade, distante, e falar, pai, eu estou aqui hoje para dizer que, além que te amo, mas para dizer que eu queria orar com o Senhor. De vez em quando eu dou uma de maluco, faço isso com meu pai, ele não entende nada. Fica meio que constrangido, né? sem saber o que falar. Contextualize a mensagem. A maior e a melhor mensagem de toda a história humana. Por fim, quero deixar uma frase de um grande pregador batista reformado, Charles Spurgeon, que numa pequena frase sintetizou muito bem aquilo que precisamos sair daqui hoje no nosso coração e na nossa mente. Todo cristão é um missionário, está envolvido com a missão, ou é um impostor.
veja a cidade, sinta a cidade, ame a cidade, e para a glória de Jesus, que Ele nos livre de sermos impostores. Amém? Que Deus abençoe vocês. Betão.